E aí, amante de jogos, tudo bem? Eu sou o Amador e hoje, antes de te convidar para a nossa próxima aventura, eu quero dizer que todos os vídeos do mês de julho serão de jogos criados por artistas brasileiros em virtude do Dia Nacional do Desenvolvedor de Jogos de Mesa, que se comemora no dia 28 de julho, em homenagem ao nascimento de Mário Seabra, considerado o primeiro desenvolvedor profissional de jogos no Brasil. Eu te convido a uma volta ao passado, mas bem passado mesmo, lá na pré-história, para conhecermos um povo que acreditava que aquele que possuísse o maior poder em soltar bufas e puns seria não só a pessoa mais inteligente, mas a mais forte de todas. E poderia muito bem se tornar o soberano de Uga Uga Bufa Pum, comandante de toda a Bufa Bufa, e suceder o grande líder e simpático Fedoba. E todo líder tem que desenvolver uma competição para que consiga descobrir qual é aquele que vai suceder o Fedoba neste local chamado Uga Uga Bufa Pum, um jogo do artista Mário Sérgio, lançado pela KM Jogos, um jogo para 3 a 5 pessoas, tempo de 45 minutos, pode dar um pouco mais, um pouco menos, dependendo de como se desenvolve o jogo. A idade de 14 anos, lá na página do BGG, ele dá a idade de 5 anos. Também não tem mínimo sentido 5 anos, porque as cartas, todas elas têm texto, não tem como uma criança de 5 anos, dificilmente ela conseguiria jogar e entender perfeitamente o jogo. Bem, como vocês podem ver, o Uga Uga ele tem uma caixa boa, resistente. Ele vem também com um manual que é bem simples, não tem assim muitos exemplos de jogadas, mas traz as regras e os tipos de cartas que são possíveis no jogo. É um manual simples, mas que atende à necessidade, não deixa assim muita dúvida. Nós temos as cartas de Bufa Pum, que são as cartas que dão as ações que a gente pode fazer. As cartas de evento, que na preparação a gente retira 2 aleatoriamente e vão ficar 10 cartas de evento para a partida. As cartas de jogadores, onde nós temos, cada um tem o seu personagem, o Gambazildo, o Bufonildo, Bufinha, o Punzildo e o Pum Pum, que são os nossos jogadores de hoje. Nós temos aqui o tabuleiro, onde nós temos a trilha catinguenta. Nós começamos na posição 20 e vamos seguindo nessa trilha catinguenta até chegar na posição -1, que é quando dispara o final da partida. Nós temos também aqui a trilha do rango, que é uma trilha que a gente pode conseguir alguns pontos subindo nela e oferecendo alimento para a hora do rango. Então a gente tem direito a pegar as cartas de rango de almoço ou rango de jantar, que vai nos fornecer pontos ao final da partida. A partida se desenrola da seguinte forma: nós temos distribuem-se 5 cartas para cada jogador. Cada jogador, dentro do seu turno, pode fazer a seguinte jogada: ou você pega 2 cartas, você pode comprar 2 cartas Bufa Pum do maço de cartas, ou você joga 2 cartas Bufa Pum da sua mão, ou você compra uma carta e joga uma carta. São as ações que você pode fazer. Além disso, você tem direito de oferecer pratos para poder subir na trilha de rango, que além das pontuações que eu já falei, elas vão te dar, quando você chega na posição número 4 ou a número 7, se for número 4 você tem direito a pegar um rango de almoço, na número 7 você pega um rango de jantar, e se você chegar na casa 8, que é a posição da madrugada, é quando você pode, a partir daquela posição,
toda vez que chegar o seu turno, ao final da sua jogada, você tem direito de pegar uma carta Bufapum do maço de cartas e vai pegar uma carta Bufapum de algum jogador, da mão de algum jogador, aleatoriamente. Tá? Cada vez que você oferece dois alimentos, que seriam esses símbolozinhos aqui, ó, você tem que oferecer dois diferentes. Você não poderia oferecer esses dois pratos, você tem que oferecer sempre dois alimentos diferentes para poder subir na trilha. Toda vez que você oferece dois e sobe um na trilha, você tem direito a pegar uma carta nova em substituição às duas que você ofereceu. Então, se você quiser, isso não conta como ação sua. Se você quiser até oferecer, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia oferecer essas 4 e subir 2 níveis já na trilha do rango, e eu pegaria 2 cartas, então, do maço de compras. Agora, quanto aos tipos de carta que existem, nós temos aqui esse tipo de carta, que é a carta que vem com o coraçãozinho, são as cartas de estado de saúde. Elas te dão alguma coisa, ou elas te protegem de algo, né? Por exemplo, essa carta aqui, a carta de desmaiado, você baixa a carta e fica imune a tudo. É proibido, você não vai fazer ações, não vai receber benefícios, mas também não vai sofrer danos, também não pode cooperar com rango, né? Descarta ela antes do início da fase de eventos. Então você, pelo menos naquela rodada, você ficaria imune a qualquer risco de ataque, mas também você não consegue fazer nenhuma defesa, nada. Então, se você tiver às vezes numa posição já muito em cima lá na trilha catinguenta, pode ser interessante para você provocar um desmaio em você mesmo, de modo a que naquela rodada pelo menos você não sofra nada e você consiga numa próxima rodada recuperar um pouquinho dos seus pontos. Nós temos também esse tipo de carta, que é a carta suprema, são chamadas cartas supremas. São aquelas cartas em que ninguém tem como se defender delas. Essa aqui, por exemplo, é um supremo pum trapaceiro. Você olha as cartas de um adversário, escolhe uma e use-a imediatamente. E descarta a carta escolhida se não for possível usá-la. Então é uma carta que você vai pegar uma carta de qualquer jogador, tal. Então o jogador não tem como se defender desse tipo de carta. Uma outra carta que nós temos aqui são as cartas de ataque. Toda carta de ataque é quando você utiliza para atacar um adversário. Nesse caso aqui é um punzinho, você provoca um pum em um adversário. Sempre que você provocar um pum ou uma bufa, esse adversário vai andar um na trilha catinguenta. A carta de ataque, ela tem para quem está sendo atacado uma carta de contra-ataque. A carta de contra-ataque, ela você só pode jogar se você tiver normalmente quando você está sendo atacado diretamente. Então, se o Punzildo atacou diretamente a bufinha pode se defender. Mas se por acaso o Punzildo atacou o Pum-Pum e o Pum-Pum conseguiu jogar esse ataque para a bufinha não tem condições de se defender desse ataque com uma carta de contra-ataque, porque ela não está sendo atacado diretamente por uma carta de ataque, mas sim por uma outra carta ou de contra-ataque ou de defesa. Essa carta aqui de contra-ataque é uma bufa encanada. Se você for atacado diretamente por um ataque, um jogador à sua escolha, que não seja seu atacante, levará todo o dano no seu lugar. É aquilo que eu estava falando. Se por acaso o Punzildo atacou o Pum-Pum com essa carta aqui, provocando um Pum no adversário, Pum-Pum poderia ter jogado esta carta de contra-ataque e ter direcionado para a bufinha a pontuação negativa que ela teria que subir, quer dizer, o Pum que ele teria que subir. E temos mais um tipo de carta, que é a carta de ação instantânea. Essa daqui ela não conta para aquelas duas cartas que você pode jogar, ela é uma carta extra, vamos dizer assim, que você pode jogar em qualquer momento. Então por exemplo, essa aqui é um Pum surpresa, você soma um Pum a qualquer carta de ataque jogada por você. Essa carta não conta como uma ação e pode-se jogar várias de uma vez. Então essa é a carta de ação instantânea. E como último tipo de carta, nós temos as cartas de defesa. As cartas de defesa servem, como o próprio nome diz, para se defender
né? Nessa aqui, por exemplo, Fedoba defende de um pum ou bufa. É permitido usar mais de uma carta para se defender de ataques maiores. Então, se alguém está te atacando, por exemplo, naquela cartinha lá, estava te atacando com um pum, ele poderia jogar esta carta e se defender. A carta de defesa pode ser uma daquelas 5 cartas que você tem na mão e que você pode descartar naquela jogada, né? Você poder jogar 2, você pode jogar uma carta de ataque e pode jogar uma carta de defesa junto ao seu personagem, de modo que todo mundo fique sabendo que você está, naquele momento, protegido de um pum ou de uma bufa que alguém lançar em cima de você. Bom, então, iniciando o jogo, digamos que o Punzildo vai começar a partida, né? Ele é o primeiro jogador, então ele vira a carta de evento, e as cartas de evento, elas também definem o final da partida. Se você virar, na rodada em que você, no início dela, virar a última carta de evento, aquela rodada é a última, independente de alguém ter alcançado ou não a posição -1 na trilha catinguenta. Então, o Punzildo virou a primeira carta, ataque do Tigre Pum de Sabre. Todos andam um espaço na trilha catinguenta. Descarte uma carta e logo após, passe uma carta para seu vizinho da direita. Se ele não tiver carta, passe para o próximo mais à direita. Então, essa é a carta de evento. Ela é descartada após a leitura dela. Ela não participa mais do jogo. E logo no início você resolve. Todo mundo vai andar um na trilha catinguenta e você vai pegar uma das suas cartas, vai descartar, vai pegar uma carta, passar para o jogador do lado e assim continua o jogo. E a cada vez que você tira no início da rodada o primeiro jogador, compra a carta de evento para ver o que vai acontecer. O evento ele atinge a todo mundo e não há como se defender. Então, na sua rodada, como eu já disse, você tem a possibilidade de comprar 2 cartas, comprar uma carta e jogar uma carta, ou jogar 2 cartas. No caso aqui, ele poderia, por exemplo, atacar o Pum-Pum com um punzinho, se o Pum-Pum teria alguma carta para se defender. Ele tem aqui uma bufa encanada que, se você for atacado diretamente por uma carta de ataque, um jogador à sua escolha que não seja o seu atacante levará todo o seu dano no seu lugar. Então ele pode tentar se defender com isso, e assim o bufinha é que vai levar o outro pum, a não ser que o bufinha conseguisse ter alguma carta de defesa que conseguisse eliminar este ataque indireto. Não é o caso, então andou mais um ponto e essas cartas saem também do jogo. E aí o Punzildo ainda tem a possibilidade de jogar mais uma vez, e ele resolve então comprar uma carta. Ao invés de jogar outra, ele resolve comprar uma e resolve então, ele vai oferecer essas 2 cartas, a carta 2 alimentos, um ovo e essa coisa aqui que eu, para dizer a verdade, não sei nem o que é. Ele oferece em troca de poder subir na trilha do rango, e ele então pode comprar uma carta Bufa Pum, porque ele ofereceu 2 para o rango. E assim continua. Pum Pum vai fazer a jogada dele, Bufinha vai fazer a jogada dela, e assim vai seguindo as rodadas. Quando chegar a vez do Punzildo, ele passa a ficha de primeiro jogador para o próximo, no caso aqui é o Pum Pum, e aí o Pum Pum é que vai então comprar a nova carta de evento, e a gente continua a jogada assim. Toda vez que um jogador chega nessas posições que tem um mais, ela indica que naquelas casas, na casa 15, na casa 10 e da 5 até a 1, sempre que você fizer um ataque, você tem direito a somar 1. Então, por exemplo, aqui, se o Pum Pum estivesse nesta casa 15, ele teria oportunidade nesta carta aqui, ao jogar essa carta contra o Bufinha, por exemplo, que ele vai causar um pum em seus vizinhos, quer dizer, os vizinhos aqui no caso são sempre o jogador que está à esquerda e o jogador que está à sua direita. Como nós estamos jogando em 3, ele atinge a todos os jogadores, né? Se tivéssemos 4, ele só atingiria o jogador da esquerda e o jogador da direita. Então ele causaria um pum nos seus vizinhos, mas como ele está na casa 15, ele causa 2. Então
os adversários andariam 2, a não ser que eles tivessem alguma carta de contra-ataque para poder se defender deste ataque do Pum Pum. E o jogo prossegue dessa forma até que ou alguém atinja a casa -1 ou compre-se a última carta de eventos. Sempre lembrando, quando você chega na casa 4, você tem direito a pegar uma carta rango de almoço. Quando chega na casa 7, você tem direito a comprar a carta rango de jantar, você só pode ter uma de cada. E ao final, elas fornecem pontos. No caso aqui, eu dei azar, comprei um prato de salada, não ganhei pontos nenhum pelo rango do almoço, mas eu comprei uma batata doce com repolho no final. Aliás, aquela coisa que eu não sabia dizer o que era, é a batata doce. Então você ganha 2 pontos ao final da partida por ter cooperado com a trilha do rango. Então, quando encerrar a rodada, no momento em que alguém chegou na posição -1 ou que tenha acabado as cartas de evento, você vai contar a quantidade de pontos que a pessoa fez na trilha catinguenta, mais a quantidade de pontos que tem na trilha do rango e mais a quantidade de pontos nas cartas de rango de almoço e jantar. Somando isso tudo, verifica-se quem foi o jogador com a melhor pontuação. Se houver um empate, quem somar mais pontos no prato do rango é considerado o vencedor. Se ainda assim continuar empate, quem tiver conseguido ir mais longe na trilha do rango é que é considerado o vencedor. Se mesmo assim ainda continuar empatado, quem ficou mais longe do desmaio é que vai ser declarado o campeão da partida e será o novo sucessor do Supremo Fedoba. Tem algumas particularidades ainda no jogo. Muitas vezes, conforme você vai sendo atacado, você vai jogando cartas de contra-ataque, né? Então, digamos que com isso, você, primeiro, no final da sua rodada, você não pode ter mais do que 6 cartas na mão. Então, se você tiver 7 cartas na mão, uma você vai ter que descartar, ou então você vai ter que jogar, ou vai oferecer para o rango, mas você não pode ter mais do que 6 cartas na mão. Mas pode acontecer de você estar sendo atacado, e você começa a tentar se defender, vai fazendo contra-ataques e tal, e quando chega na tua mão novamente, no turno para você jogar, você não tem carta nenhuma na mão. Se você não tiver carta nenhuma na mão no início do seu turno, considera-se que você fez caquinha. Como punição pela caquinha que você fez, o seu personagem vai ficar desmaiado lá ao lado do Fedoba, você não tem direito a fazer mais nenhuma ação e você compra 3 cartas, bufa pum, posiciona na sua mão e a sua rodada, o seu turno termina aí. Você não faz absolutamente nada, só que você precisa ainda andar 2 na trilha catinguenta, também como punição pela caquinha que você fez. Se por acaso alguma carta, seja sua ou seja de algum adversário, também provocar um desmaio em você, você também vai para lá, né, para a posição, e só vai acordar, só que aí, se for que a carta foi por uma carta, né, o desmaio foi provocado por uma carta, você vai ver o que a carta está dizendo, que se você vai ter que andar algum ponto na trilha catinguenta, ou se você vai ter que se desfazer de alguma carta, aí as cartas vão definir o que vai acontecer. Mas você vai colocar o seu personagem lá e ele só vai voltar a ficar ativo no momento em que for aberta a nova carta de evento. Isso, independente da forma como você desmaiou, sempre que abre-se uma nova carta de evento, o jogador que estava desmaiado volta a ficar ativo, podendo retomar o seu turno normalmente. Então é isso, gente. O Uga Uga Bufa Pum é um jogo divertido, talvez o tema não agrade a qualquer um, mas é um jogo de muita treta, muita interação entre os jogadores. Para quem está acostumado a jogar ONU, para quem gosta de jogar Munchkin, esse jogo é um jogo também com muita interação, com muita treta. E o interessante dele é que muitas vezes você, para provocar uma punição a algum adversário, você acaba sendo punido também, porque algumas cartas que fazem com que você ande 1 ou 2 pontos na trilha catinguenta, mas os seus adversários vão andar 3 ou 4. Então, para você pode ser ruim, mas pode garantir. Por exemplo, teve uma partida em que eu estava
aqui por baixo, e tinha um jogador que já estava mais para cima. Eu provoquei, andei 2 na trilha, subi 2 na trilha catinguenta, mas eu consegui jogar um adversário lá no -1 e encerrei a partida. Não me recordo agora se eu consegui ser o vencedor ou não dessa partida, mas é uma estratégia para que você consiga, de repente, uma pontuação melhor e provocar aquele que está mais à frente. Na realidade, o estar mais à frente você vai fazer menos pontos, né? O interessante é que você esteja mais atrás. Algumas cartas permitem recuar, você troca de posição. Então, existem várias situações nesse jogo que vão provocando reviravoltas nessa trilha. Ela parece pequenininha, mas às vezes, por isso eu falei que os 45 minutos, dependendo da mão e da capacidade de cada jogador, há uma possibilidade do jogo levar um pouquinho mais de tempo. Mas é isso. Não esqueçam de visitar a página do Clube BG para ver esse e outros jogos. Só lembrando também, esse jogo é criação nacional, toda a produção dele. E eu espero que você tenha gostado. Deixe aí seus comentários se você já experimentou esse jogo, se já tinha ouvido falar dele. Eu aguardo vocês na nossa próxima aventura. Até lá!